Esses artrópodos de 6 patas estão entre os maiores predadores do seu jardim, mas também estão entre os insetos mais queridos. O mundo secreto dos jardins. Joaninhas e pulgões. Distribuição sinapse. No frio cortante do inverno, quase não há atividade de insetos, mas as joaninhas ficam confortavelmente protegidas num buraco de um tronco, sob uma rocha ou numa gruta abrigada do pior inverno. Elas suportam o frio porque seu sangue é rico em certas proteínas que o fazem ter um anticongelante. Por isso, elas nunca congelam de fato. Assim que o sol aparece, elas começam a se aquecer. Lentamente, os músculos começam a se contrair. Um ligeiro zumbido se ouve. Elas começam a se mexer e, pouco a pouco, vão se movimentando. Ainda não estão bem ativas a esta altura, claro, mas as que se aquecem primeiro são as primeiras a sair e ir para o jardim. Acordam do cochilo com 2 coisas em mente: acasalamento e alimento. As joaninhas são mais conhecidas e queridas do que a maioria dos outros residentes dos jardins. Talvez por serem bonitinhas e coloridas, mas também são predadores, e predadores vorazes. Quando adultas, as joaninhas comem qualquer inseto de corpo macio. O favorito é o pulgão, mas se satisfazem em comer qualquer inseto desprotegido e sem carapaça. Entre eles, larvas de mariposa, que têm aspecto de vermes. Podem se alimentar de lacerdinhas ou moscas brancas. Contanto que sejam macios e não muito grandes, elas atacam. O alimento nem sempre está à mão, por isso é comum terem que voar para buscá-lo. Quando olhamos as joaninhas, parece improvável que voem. Lembram mais uma caixa de comprimidos que pilotos. Elas têm uma cobertura rígida que levantam e por debaixo surge um conjunto fino e delicado de asas que batem como loucas. Por incrível que pareça, são voadoras perfeitas e voar é o único jeito de se esparramarem pelo jardim. Uma joaninha macho põe diversos grupos de ovos. Em geral, ela os distribui entre um número de diferentes colônias de pulgões para garantir que tem uma boa chance de sobrevivência. E quando os ovos se abrem, os pequenos se veem no meio de uma colônia de pulgões, isto é, tem o seu lanchinho bem à mão. As larvas de joaninha não lembram em nada as adultas. Elas não têm aquela armadura do lado de fora e seus corpos são bem moles, segmentados e cobertos de pelos, talvez para proteção. Além disso, elas têm mandíbulas bastante poderosas e em forma de pinças, prontas para furar os corpos macios dos pulgões. A vida da larva de joaninha é muito monótona. Ela só faz comer, 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 atacando as plantas, devorando um incrível número de pulgões. Em geral, em maior número do que jamais comerão quando adultas. Os pulgões se alimentam do sumo das plantas ou da seiva. Eles introduzem um longo e fino estilete no tecido da planta. Pode levar horas o processo de penetração até encontrarem o tecido vascular conhecido como floema, por onde a seiva corre.
É um processo quase cirúrgico, porque quando enfiam o estilete, o objetivo é molestar a planta o mínimo possível. Em outras palavras, tem que ser uma incisão bem fininha para evitar uma reação que estanque o fluxo da seiva. Quando vemos uma colônia de pulgões, alguns podem estar em movimento. Mas os que estão comendo mantêm seu tubo firmemente fincado no tecido da planta e suas pequenas caudas voltadas para cima. Eles não se mexem, nem precisam se mexer. Tudo o que querem está exatamente ali. As flores geralmente ficam no topo da planta e é para onde a maior parte da energia vai. E claro, é exatamente o que um pulgão deseja. Por isso é lá que devemos encontrar colônias de pulgões, no tecido novo, macio, para onde o grosso dos nutrientes está sendo bombeado. Isso provoca certa disputa. Muitas vezes, ao invés de desenvolver flores, esses nutrientes desenvolvem os novos pulgões. Onde você vir uma planta nova florescendo, você verá pulgões. Eles são capazes de colonizar esses brotos rapidamente porque só precisam de uma única fêmea. Ela chega fertilizada, não precisa acasalar e dentro de 1 ou 2 dias nós já temos uma nova geração. Esta, por sua vez, fica fertilizada ao nascer. Então pense nisso, ela continuará tendo mais crias. Suas crias vão ter crias e logo em pouco tempo você terá milhares e milhares de pulgões. O ciclo de vida de uma joaninha é muito curto. Do estágio de ovo ao de adulto só leva cerca de 1 mês. Por isso, a qualquer hora, você encontrará ovos, larvas e adultos ao mesmo tempo. As joaninhas adultas são bem protegidas e, portanto, resistentes a muitos predadores. Por outro lado, no estágio imaturo, por terem corpos tão macios, ficam sujeitas a terríveis ataques de animais, como o besouro-tigre. Enquanto passa a estação, as larvas de joaninha, com seu apetite voraz, logo crescem mais que a pele. A esta altura, só o que podem fazer é se livrar da pele velha num processo chamado de muda, parecido com passar para um vestido de número maior. Uma vez tendo se livrado da pele velha, ficam livres para se expandir e continuar a crescer. Podem precisar repetir o processo 5 ou 6 vezes, mudar e expandir, até acumularem energia suficiente para, ao invés de realizarem mais uma muda, entrarem no estágio de pupa. Quando chega a hora da pupa, elas procuram um local bem seguro onde possam se fixar no lado de baixo de uma folha e se pendurar para que então passem por uma incrível transformação. Elas entram no processo com o corpo macio e sai uma criatura diferente com o corpo rígido. E nesse meio tempo, muitas coisas terríveis aconteceram. Todas as partes foram separadas, reajuntadas, rearrumadas e modificadas de uma maneira quase inimaginável para nós. Essencialmente, elas estão se transformando em criaturas inteiramente novas. Quando finalmente emergem da pupa como novos adultos, ainda terão que passar por outra transformação, porque assim que esta acaba, ainda estão tenras e não totalmente maduras. Somente depois da exposição ao sol e ao oxigênio é que as cores se firmam e as marcas começam a aparecer melhor. Finalmente, depois de algumas horas, é que você as vê na forma que conhecem em seu jardim. Na verdade, há vários tipos diferentes de joaninhas. A qualquer momento, você pode encontrar meia dúzia ou 1 dúzia de espécies diferentes no seu jardim e poderá separá-las por cor. Algumas são amarelas, outras laranjas ou vermelhas. Ou por tamanho. Algumas são pequenas, outras bem grandes, mas a forma mais fácil de classificá-las é pelo número de manchas que têm. Umas têm apenas 2, outras 9, algumas têm 12 e há joaninhas sem mancha alguma.
As joaninhas costumam ser vendidas em lojas de jardins, mas você pode contar com a sua própria população. As que vêm da loja costumam voar para muito longe porque o primeiro instinto é dispersar. Elas não caçam em grupos. Ao contrário, cada uma procura um grupo de pulgões para comer. Você pode pensar ao olhar para os pulgões. Ora, pulgões são pulgões e pronto. Mas eles existem, com uma variedade incrível, algumas até bonitas. Cores lindas, formas bem diferentes e combinação de cores que fazem delas criaturas interessantes. E costumam ser bem específicos em seus cardápios. Em geral, na natureza, encontramos uma associação estreita entre certas plantas e os pulgões específicos que se alimentam delas. Você pode ter uma planta coberta de pulgões e, bem ao lado, uma outra sem sequer um desses hóspedes. Uma colônia de pulgões é realmente um grande achado sob o ponto de vista de um predador, porque há tantos agrupados, têm um corpo tão macio e ficam tão imóveis, grudados na planta, o que mais ele poderia querer? É um buffet completo à disposição. Pulgões não querem ser comidos, então, assim que percebem que estão sendo comidos, liberam um alarme químico, essencialmente feromônios, que são transmitidos ao longo da haste da planta até atingir a seiva. Quando alguns pulgões dão um alarme de que estão sendo devorados, alertam ao mesmo tempo a colônia inteira. Dado o alarme, toda a colônia vai imediatamente descer numa espécie de atitude defensiva, graças a essa comunicação feita através da seiva da planta. Algumas criaturas, como o louva-a-Deus, são grandes oportunistas. Comem pulgões, principalmente quando estão no estágio de ninfa, porque pulgões são uma guloseima do tamanho de uma só mordida. Mas outras criaturas se especializam em comer pulgões. Por exemplo, a mosca de jardim sempre põe ovos perto de uma colônia de pulgões para que as larvas possam extinguir a colônia. Elas quase lembram Jabba, aquele gorducho de Guerra nas Estrelas. O corpo chega a ficar transparente de tão cheio de pulgões. Mas um dos mais determinados comedores de pulgões é uma criatura que se move rápido, tem grandes mandíbulas, captura-os rápido e é especialista em pulgões. É a larva de crisopídeo. Em geral, encontra-se a larva de crisopídeo passeando entre plantas, onde há colônias de pulgões, fazendo o que as joaninhas fazem, procurando mais para comer. Como adultos, são mais conhecidas como aquelas criaturas verdes de asa rendada que sobrevoam o jardim e às vezes visitam nossas lâmpadas à noite. Do momento em que emergem do ovo até quando estão no estágio em que podem se transformar em adultas, elas exterminam milhares de pulgões. E quando elas se transformam em adultas, tornam-se ainda mais vorazes. Elas têm um apetite incrível para pulgões. Aliás, em média, uma crisópela deve comer mais pulgões do que uma joaninha jamais conseguirá. Quando vemos todos esses predadores comendo os pulgões, nos perguntamos como é que ainda existem pulgões no planeta. É que eles têm um protetor. As formigas. As formigas têm uma relação especial com os pulgões, porque tiram algo deles. O líquido doce que elas comem. As formigas têm o maior prazer em ser agressivas na defesa da colônia de pulgões, como os pastores protegem suas ovelhas. A base para este relacionamento, o líquido doce, é um subproduto que advém do fato de pulgões serem comedores ineficientes. Quando furam o tecido condutor da planta para retirar a seiva, na verdade estão retirando um líquido bastante pobre em nutrientes. Então, para obter todos os nutrientes de que precisam, tem que sugar muito mais de líquido do que se esperaria.
Esse líquido a mais, bastante açucarado, pinga pelas costas. É deste alimento que as formigas gostam. Em contrapartida, as formigas protegem os pulgões, o que interfere no comportamento deles, fazendo com que liberem maior quantidade desse líquido doce, ou então retenham o líquido enquanto aguardam a formiga vir se alimentar. Eles sabem quando a formiga tem fome desse líquido doce, porque elas socam as costas do pulgão para que ele libere o presentinho. Esse processo lembra a ordenha de uma vaca. Pode-se ver que as formigas subjugam seus pulgões como fazendeiros manejam seus gados, conduzindo-os de um pasto a outro, onde haja mais alimento ou fiquem mais protegidos. Fazendo um paralelo, da mesma forma que gostamos de comer vacas, principalmente depois que sua melhor produção de leite acabou, as formigas gostam de comer os pulgões quando a produção escasseia. Basicamente, porém, o objetivo principal das formigas é o líquido doce, para o levarem à sua colônia para alimentar a cria ou armazenar. Como toda criatura da natureza, não conseguem se esconder em casa como nós. Ficam inertes e sujeitas às intempéries. Então, só o que a Joaninha pode fazer é se abrigar sob uma folha e torcer para que ela funcione como um guarda-chuva. Do ponto de vista de um inseto, um pingo de chuva pode parecer muitas coisas. Pode parecer uma enorme piscina, uma xícara cheia, mas sem fundo. E, claro, no ponto de vista de um pulgão, uma simples gota de chuva pode parecer imensa. Dependendo da superfície, deve ser péssimo para um pequeno inseto. Pode parecer uma armadilha. Numa certa altura da estação, por razões ainda desconhecidas, talvez por ser um dia longo, ou pela temperatura, ou por estresse da população de pulgões, eles começam a produzir crias com asas. As asas fazem os pulgões se dispersarem, e isso lhes permite formar novas colônias em novos lugares. Também é a forma como os pulgões fazem o que deve ser o pior que podem fazer ao seu jardim: transferir o vírus de uma planta infectada para outra, como uma agulha de injeção infectada. Esses vírus podem ter efeitos devastadores numa planta. Podem impedir que a planta se reproduza ou podem, o que é frequente, matar a planta de vez. Quando a temperatura cai e os dias encurtam, os pulgões começam uma nova saga. Eles produzem crias machos pela primeira vez, assim como fêmeas. E são esses rapazes que vão acasalar, e as fêmeas fecundadas produzem ovos. Ovos são a forma como os pulgões sobrevivem ao inverno. As joaninhas, por outro lado, agem completamente diferente para sobreviver ao inverno. Normalmente, as joaninhas têm vida curta, duram cerca de um mês. Mas a última geração produzida no final do verão pode vir a ter vida mais longa, porque é nessa forma que elas procuram um local protegido para ficar durante o inverno quando adultas.
Quando o frio chega, as joaninhas agem como comunidade para sobreviver. Elas se aconchegam no lugar seco e protegido, como uma fenda ou sob uma rocha para esperar o inverno juntas. Versão brasileira Animavox.